A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui quem fala convosco é vosso irmão em Cristo, Pastor André. Mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs, venho trazer esta palavra nesta tarde maravilhosa em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, você que será alcançado por este vídeo, você que está assistindo. Meus irmãos, eu peço para você que assista até o final para você entender essa mensagem que Deus quer passar para você. Deixa o seu like, inscreva no canal, me dá uma força aí, meus irmãos, para nós levar a palavra do Senhor junto nesses últimos dias. Porque sabemos que não é fácil, né, meus irmãos? Vivemos dias difíceis, dias em que muitos não pregam mais a palavra de Deus por amor, mas por interesse e por ganância, né? Mas aqui não é assim não, meus irmãos. Eu prego a palavra do Senhor por amor. Eu tenho desejo de ensinar a todos o caminho verdadeiro, não porque sou o dono da sabedoria, mas eu sou humilde também, igual vocês, mas eu tenho certeza que Deus vai me dar a sabedoria para poder falar desta palavra. Meus irmãos e irmãs, sabemos que neste fim do tempo, né, tem se multiplicado tantas coisas, né, não tem sido fácil servir ao Senhor, né, porque cada vez mais o caminho está se estreitando, né, a porta está se estreitando, e vemos isso em nossos dias a dia, né, meus irmãos? Mas nós temos um Deus, que o nome dele é Jesus Cristo. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esta trindade maravilhosa, que é o único Deus que pode nos ajudar, né, meus irmãos? O único Deus que pode nos dar a força e a coragem para vencer. E nós sabemos, meus irmãos, que esta terra, este céu vai passar, né? E nós iremos morar com o Senhor lá na glória, muito em breve. Mas enquanto o Senhor não vem, nós estamos nessa terra lutando contra as potestades dos infernos. Meus irmãos, hoje eu venho trazer a palavra a consequência do pecado. Agora você me faz a pergunta, por que eu oro e Deus não responde? Por que eu jejuo e Deus não responde? Por que eu choro e Deus não responde? Por que será que isso acontece? Hoje Deus vai falar com você. Hoje Deus vai falar no seu coração por que isso acontece, meus irmãos. Porque Deus é amor e misericórdia. Ele perdoa, Ele salva, transforma, liberta e regenera. É por isso, meus irmãos, que nós temos que conhecer a verdade. Porque a palavra diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando você não conhece a palavra, você não sabe como caminhar. Você não sabe como resolver o problema que está dentro de você. Talvez o problema é fácil de resolver, mas você não consegue resolver porque não tem alguém para te instruir. Mas aqui está eu, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para falar ao seu coração através do Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento, uma carne. O Espírito Santo vai usar minha voz. Creia, meus irmãos e irmãs. A palavra se encontra no livro de Isaías 59, verso 1. Vamos à leitura? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade fazem separação entre o vosso Deus e os vossos pecados, encobre os seus rostos de vós para que não vos ouça. Então, meus irmãos, pedindo perdão primeiramente, irmão, tem alguns barulhos externos, né, em volta da casa, né, porque é de dia, né, mas isso aí não interfere muito não, meus irmãos. O importante é focar na palavra do Senhor. Meus irmãos, antes de nós meditar esta palavra, temos que orar, né, porque a Bíblia diz, orai em todo tempo. Então nós temos que orar para fazer alguma coisa, pedir a confirmação do Espírito Santo. Vamos orar. Ore, meus irmãos, comigo, você que está alcançando esse vídeo. Soberano, tremendo, poderoso, eterno Deus, Pai da glória. O Senhor é grande em poder, grande em misericórdia. Irá falar através desta palavra, Pai. Para que nós possamos entender, meu Deus, meu Pai, o propósito do Senhor em nossas vidas. Senhor, eu te peço, abra a mente dos teus filhos e das tuas filhas que serão alcançados. Usa a minha vida para falar através desta mensagem. Espírito Santo, me dá inspiração e entendimento. Fale conosco para nós compreender, Senhor, ó Pai, os teus caminhos. Perdoe todos os nossos pecados e nos atenda conforme a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos e irmãs. Vamos então à meditação, meus irmãos, desta santa e gloriosa palavra. Meus irmãos, esta palavra aqui é um contexto histórico, né? Porque naquela época, se você ler lá em Isaías 58, né?
você vai ver que o povo de Deus jejuava, orava, rasgavam a veste, mas Deus não respondia. Aí então que vem o profeta Isaías aqui no capítulo 59, primeiro em diante, a repreender o povo. Por quê, meus irmãos? Porque naquela época o povo tinha se desviado do caminho do Senhor e adorando outros deuses, ou seja, eles tinham desobedecido ao Senhor. E como assim? Eles não deram mais ouvido aos profetas, não deram mais ouvido à verdadeira palavra do Senhor. Eles começaram a errar nos seus caminhos, porque a palavra pecado significa errar o alvo, e a palavra transgressões significa errar a linha. Então eles começaram a errar o caminho, errar o alvo, errar a lei. E então, meus irmãos, segundo a Bíblia diz que o povo de Israel começou a adorar outros deuses, Balim, Astarote, Mamon, outros deuses, Moloque, o deus Baal, e esqueceram de adorar o Senhor, começaram a andar em dois caminhos. E devido a este pecado, meus irmãos, o Senhor começou a se apartar dele, por quê? Porque o pecado faz, meus irmãos, uma ponte entre Deus e o homem. Porque o homem que está no mundo, o homem que ainda não se converteu para o Evangelho, ele não pode e não tem como ele, sem Cristo, chegar perto de Deus. Por quê? Porque o pecado dele faz uma divisão, uma separação. Mas quando o homem se converte para o Evangelho, se arrepende dos seus pecados, aquele muro, aquele abismo de separação se desfaz. Aí o homem começa a ter contato com o Senhor. O véu que está no meio se desfaz. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos algo muito interessante, porque esta palavra serviu para os tempos antigos e para os dias de hoje. Por quê, meus irmãos? Porque no tempos antigos o povo clamava, o povo de Israel pedia e Deus não respondia devido ao pecado deles, devido a mão deles estar cheia de sangue, devido os pés deles se apressarem para fazer o mal, devido, meus irmãos, eles pecarem contra o Senhor. E a palavra diz que o ouvido do Senhor não está surdo, ele ouve todo momento. Mas não tem como ele responder àquela pessoa que não anda de acordo com a vontade dele. E também, meus irmãos, a mão do Senhor está estendida para salvar. Mas aí depende da conduta humana para que possa pegar na mão do Senhor e ser salvo. E para nós pegar na mão do Senhor, a Bíblia diz que nós temos que levantar a nossa mão sem ira, se conter em nossas mãos limpas. E se a nossa mão estiver cheia de sangue, nós não podemos tocar nas mãos do Senhor, porque a mão do Senhor é pura. E o que significa a mão cheia de sangue? Significa apontar o próximo. Significa tocar no que é seu. Significa usar a mão para fazer coisas erradas. Deus não pode te receber. É necessário arrependimento, humilhação, conserto com Deus para que Deus possa ouvir novamente a sua oração. Porque Deus está ouvindo, mas Ele não pode responder, porque o pecado está impedindo da resposta chegar até ti. Por quê? Porque o pecado é uma barreira. O pecado é uma divisão. E a palavra diz lá em 2, mas as vossas iniquidades fazem separação. O que quer dizer iniquidade? Pecados repetitivos. Pecado ele faz você de um animal de estimação. Você é o animal de estimação do pecado. Porque quando ele bate a porta do teu coração, você cede a ele novamente. Se você é viciado nas drogas, por exemplo, você mistura com as má companhias, você volta a praticar e nunca consegue ser liberto. Por quê? Porque você não procura fugir da aparência do mal. E a Bíblia diz fugir da aparência do mal. Você é viciado em pornografia. Dessa mesma forma. Quando Satanás fala em seu pensamento, pratica, assista, veja este vídeo. E você não procura fazer a vontade do Senhor. Você procura fazer a vontade da sua carne. Você cai no pecado de iniquidade. Ou seja, no pecado repetitivo. Que significa iniquidade. Aí você se torna servo do pecado. Porque pelo aquilo que nós somos vencidos, nós somos escravos. Então quando você é escravo da pornografia, você não consegue vencer ela. Você já é servo dela. Aí você tem que romper este laço de iniquidade no arrependimento, na humilhação, na presença do Senhor, para que Deus possa te responder e derramar a graça, a restauração e o renovo na sua vida. Por exemplo, a fofoca. Aquela pessoa que mente. Ela vive toda a vida mentindo, não consegue se libertar da mentira. E por quê? Porque ela comete iniquidade. Não é mais pecado, é iniquidade. Porque tornou-se um pecado repetitivo. Não é só uma vez que ela fez. E outra coisa, a iniquidade é terrível. Porque a pessoa que pratica iniquidade, ela não sente mais em seu coração um sentimento de culpa. E nem tampouco sente em seu coração um peso.
o pecado se torna normal. O pecado se torna agradável para aquela pessoa. E é por isso que aqui diz a vossas iniquidade. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar a nossa vida material, a nossa conduta moral chegar no nível de iniquidade. Porque quando chega no nível de iniquidade, é difícil nós sair desta prisão espiritual. Porque a iniquidade é repetitiva. Então a pessoa peca todas as vezes, mas ela não sente mais prazer em se arrepender. É por isso que o Senhor falou para o povo de Israel: vocês estão em iniquidade. Vocês não sentem mais prazer em se arrepender. É por isso que as vossas orações não é ouvida. E hoje não é diferente. O Senhor está falando com você. Volte ao primeiro amor, quebre o laço da iniquidade e se arrependa na presença do Senhor. E como eu vou fazer isso, pastor? Dobre o joelho e peça para o Senhor, para que você possa voltar ao primeiro amor, recomeçar tudo do zero, e você vai sentir novamente a presença do Senhor, que vai transformar e mudar os seus pensamentos. Aí Deus vai começar a ouvir a sua oração, começar a ouvir o seu jejum, começar a ouvir a sua campanha, começar a ouvir tudo que você fazer para Ele. Por quê? Porque você reconheceu que é um pecador, que você é um iníquo. Você reconheceu que você está pecando repetitivamente. Deus não agrada. Nós falhamos, sim, nós falhamos. Mas tem o porém, a iniquidade é diferente de falha. A iniquidade é um pecado repetitivo. Um erro repetitivo. Então é por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que nós temos que se arrepender dos nossos maus caminhos. Nós temos que se colocar na presença do Senhor de uma maneira que Ele vai agradar, não que nós vamos agradar. Não é da maneira que nós vamos gostar, mas é da maneira que Deus gosta. Temos que ir para a palavra. E a palavra diz que o vosso pecado, agora que Ele diz depois da vírgula, perdão, meus irmãos, não tem vírgula, mas assim diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre esse rosto. Então, quando a pessoa está em pecado, está em iniquidade, o rosto dele está coberto. Aquela imagem, semelhança de Deus não é mais a mesma. Por quê? Porque eu vou te dar um exemplo. Talvez você coloca um espelho diante da sua face e você vê você no espelho. Aí você trinca o espelho, você vê você no espelho, mas você não vê mais como antes. Você vê a imagem deformada. E é desta forma. Quando o homem anda em pecado e não se arrepende, ele é a semelhança de Cristo, mas é deformado porque tem algo de errado nele. E é necessário arrependimento, um conserto com Deus. É necessário fazer um testamento com Deus. O que quer dizer testamento? Aliança. Então é necessário se testificar diante de Deus, dobrar o joelho e se humilhar pelos seus pecados, para que Deus possa ouvir novamente o seu clamor. Saia do nível da iniquidade, do nível repetitivo de pecado, do nível repetitivo de vaidade, do nível repetitivo da imoralidade sexual, da imoralidade da carne, do espírito e da mente. Saia. Se conserte enquanto é tempo, se humilhe enquanto é tempo, porque Deus está dando oportunidade para o conserto, para a humilhação. Então o pecado tem as suas consequências. E a Bíblia diz que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então aquela pessoa que vive pecando, uma hora vai chegar a morte dela. Por quê? Porque ela pecou demais e vai receber o salário, que é a morte, que é o inferno, que é a segunda morte. Mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna, é a glória que nós iremos morar com o Senhor. É por isso que vale a pena nós se arrependermos, se consertarmos verdadeiramente e vivemos uma vida de um cristão verdadeiro, não vivemos de aparência nem com máscara. Porque é fácil se mostrar para o homem, se mostrar para a mulher, se mostrar para o seu pastor, se mostrar para o seu próximo. Na igreja é fácil. Mas tem o Deus que conhece o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. E sim, é diante dele que nós temos que mostrar uma verdadeira conduta de um cristão verdadeiro. Então é por isso que você fala: mas por que eu jejum e Deus não responde? Por que eu abro campanha e Deus não responde? É porque o seu pecado está fazendo separação entre você e Deus. Você não está percebendo. Aquele costume, aquela fofoca, aquele vídeo maligno, aquela brincadeira, aquela palavra torpe, aquele pensamento mau. É isso que está te afastando de Deus. É aquela imoralidade. É isso que está te afastando de Deus. É aquele vício.
É isso que está te afastando de Deus. É aquela idolatria. É isso que está te afastando de Deus. Deus não pode habitar em você, porque você não tem condição para Ele habitar. E Deus ama cada um de nós, meus irmãos. O amor dele é incondicional, o amor dele é verdadeiro. Mas tem um porém. Nós temos que fazer a vontade dele. Cumprir com a vontade dele. Porque o pecado, meus irmãos, está em todo mundo. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é verdade, meus irmãos. Quantas pessoas se esfriou da oração, se esfriou do amor, não ama mais o próximo, não ama mais a mãe, o pai, o irmão, o primo, o tio, a sobrinha, a família. Anda em desunião e contenda. Não consegue mais sentir a presença do Senhor e nem tampouco se lagrimar. Por quê? Porque o seu coração está duro, exercitado na avareza. E como que eu faço, pastor, para que Deus possa me ouvir e me responder e habitar em mim novamente? Primeiro passo, arrependimento. O arrependimento quer dizer mudança de atitude. Você vai mudar os seus pensamentos, os seus preceitos. Vai haver tentação. Satanás vai te tentar todo dia para você praticar os mesmos pecados que você praticou na iniquidade, pecados repetitivos. Mas você vai fazer o seguinte, vai rejeitar os pecados. Sujeitai-vos a Deus, resistir, o diabo ele fugirá de vós. Então você vai resistir o diabo. Vai se arrepender, abandonar as má práticas, esquecer dos maus caminhos. E o segundo passo, se humilhar, pedir perdão, chorar na presença do Senhor. E o terceiro passo, viver lendo as Sagradas Escrituras, meditando de dia e de noite, para que Deus possa te dar força e coragem e sabedoria para vencer o pecado. Quantos anos de crente você tem? E quantas vezes você leu a Bíblia completa? Às vezes nós passamos mais tempo no celular, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp do que na Bíblia. E é por isso que o pecado está vencendo esta geração. É por isso que a iniquidade está vencendo esta geração, porque esta geração não tem força para vencer o pecado e para vencer a maldade. Por quê? Porque está desconectado com Deus e conectado com o mundo. Está mais conectado com a internet, desconectado da oração, do jejum e da campanha e da consagração. Então Deus quer um conserto, Deus quer renovar a sua vida, transformar, aproximar você novamente dele, pegar pelas suas mãos e ouvir a sua oração. Para isso, arrependimento, leitura na palavra, humilhação e resistir o diabo e obedecer a Deus e seguir o seu caminho. Meus irmãos, e Deus vai começar a ouvir novamente você, vai te usar como instrumento, vai te dar sabedoria e entendimento, vai te capacitar para esta grande obra, meus irmãos. Não tema, porque o Senhor é contigo. O Senhor não se afastou de ti, o Senhor não te abandonou. Ele só não agrada da maneira que você anda, dos pecados que você pratica. Ele te ama, sim. Mas o pecado faz a separação do homem e Deus. E quando nós começamos a agradar a Deus, fazer a vontade dele, nós nos unimos com ele e o laço de separação, o abismo de separação se desfaz e nós nos abraçamos com o Senhor e sentimos a presença dele e caminhamos novamente juntamente com ele. Meus irmãos, faça isso, se humilhe, se arrependa, se conserta enquanto é tempo. Se conserta da soberba, se conserta da calúnia, da falsidade, da pornografia, do pensamento variado, da mente poluída, se conserta. Se humilhe, se arrependa enquanto é tempo, Jesus está voltando. Se conserta enquanto é tempo. A todos eu peço, compartilhe este vídeo para que pessoas possam ser alcançadas e ser arrependidas. E que Deus possa abençoar a sua vida. Vou orar a seu favor. Vamos orar, igreja. Levanta as suas mãos. Soberano, poderoso, tremendo Deus, eterno Pai, Deus da glória. Nós sabemos que o nosso pecado vai separação entre tu e nós. Mas aqui nós nos humilhamos, nós nos arrependemos pelo nosso pecado, Pai. Perdoe todos os nossos pecados, risca o nosso nome no livro da condenação e escreva no livro da vida. Pai, nos dá força para fazer a diferença neste mundo. Nos dá força para guardar e obedecer a tuas palavras no fundo do nosso coração. Meu Deus, lava a nossa vestidura com teu sangue. Meu Deus, nós queremos sentir a tua graça, o teu poder. Queremos a resposta para a nossa oração, para o nosso jejum, para a nossa santificação. E é para isso eu te peço, Deus, perdoe todos os nossos pecados, nos liberta de todas as iniquidades, de todos os pecados viciosos, Pai, para que nós possamos sentir a tua paz em nossa vida. Pai, visita os inscritos deste canal, as pessoas que serão alcançadas através, meu Pai, deste vídeo, que o Senhor possa segurar pelas mãos direitas, fortalecer, dar a força para vencer o pecado, colocar o amor, a paz, a alegria em seu coração, Papai, fortalecer e sustentar na tua presença, Pai, e arreprenda todos os laços de iniquidade, Pai.
Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, a nossa alma, nosso espírito, meu Pai. Abençoe, meu Deus, meu Pai, o teu povo, fortaleça e lave com teu sangue e prepare para o arrebatamento da tua igreja e a sua entrega em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida então, meus irmãos. Que o Senhor possa, a partir deste momento, transformar mais ainda a sua vida. Você que tinha dúvida, eu tenho certeza que o Senhor falou com você. Inscreva no canal, deixe o seu like, meus irmãos. E comente, meus irmãos, para que Deus possa abençoar este canal e crescer em palavra. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe.